Começamos, mais um ciclo foi finalizado e outro se inicia. Não sei se dá para ver para vocês, estou aqui no próximo tema a próxima disciplina são sistemas especialistas. É algo novo que eu vou estudar agora na faculdade, etc. Eu queria fazer apenas uma pergunta aqui. Eu sei, aí começar o vídeo fazendo uma pergunta, não é bem a cara do canal, mas em que fato vocês estão da sua faculdade? Se vocês já estão fazendo, claro. E aí, números, beleza? Eu tenho Casanara trazendo mais um vídeo. E aquele conteúdo que todo mundo sabe, mas um conteúdo que vai deixar de ser enjoado. Todos sabem que nos vídeos anteriores eu falei que eu ia usar o notebook velho como segundo monitor. De veras. Eu estou vendo, na verdade, vou ver alguns vídeos, né? É claro, sobre isso. Você vê que tem muitas abas. Por isso eu quero usar os dois sistemas, eu estou vendo também. Eu usei, na verdade, a IA para pesquisar algumas coisas, opções, etc. E depois eu não foi uma sacada, mas tipo, vou confirmar usando o YouTube, o que já tem em tutorial, alguma coisa já feita, com certeza alguns já fizeram isso. E a questão do monitor, de uma segunda tela, até uma tela portátil, ela está até barata, né? Já vi algumas que chegou a 50 não, também a 350 em diante, até de 500, uma considerada muito boa. O 500 era muito difícil, era só 700. Eu estou pedindo a querer comprar, mas a questão é o seguinte, o que eu faço com esse meu segundo notebook? Há uma opção também de dar um upload nele, né, um upgrade, que seria trocar 1 TB que ele tem, que é a memória normal, para um SSD, e colocar ela para 8 GB de RAM, já que ela só tem 4. Isso daria uma probabilidade de mexer nele um sistema auxiliar. Mas eu acho que isso não se torna um pouco muito viável, na minha concepção. Mas deixa aqui nos comentários o que você me falaria do upgrade, quais são os prós e os contras que vocês veem, na sua humilde opinião, sobre o notebook e tal, para não descartar, né, ele totalmente. Apesar que eu posso configurar, usar ele e acabar ensinando também o meu irmão mais novo a usá-lo, já que ele tem 9 anos, e eu acho que já dá para ele assistir alguma coisa e tal. Claro, supervisionado também, né? E seria já uma boa prática para ele, pelo menos ele já tem algumas coisas na escola, mas assim, dentro de casa ele poderia até assistir alguns animes bons, etc. Aí não assistir, tem alguns desenhos que eu vou te dizer, muito complicado opinar, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho muito bobaiados demais. Não condiz muito com a mentalidade a qual eu aprendi, e o que me fez também ter uma mente que pensaria não só nos prós e nos contras, mas que criaria uma consciência de ter autocontrole. Isso que é o importante hoje em dia. E quando a gente fala de sistemas especialistas, que é uma matéria que eu vou estudar e trazer algumas coisas no canal, rolou uma ideia de eu trazer, por exemplo, PLN, né? Que seria processamento de linguagem natural aqui no canal, algumas dicas, às vezes até uma aula mesmo, preparar algumas aulas explicando. Isso seria uma forma dinâmica. São muitas coisas nesse mês para decidir em que vai ditar o restante do canal. Você já sabe, mesmo que já tem um ano que eu criei esse canal, não era do meu feitio fazer vídeos assim, eram mais vídeos mais editados. Mas, cara, vamos juntar que não é só pela faculdade, mas há um tempo eu estava falando com o meu primo, que ele tem um canal, realmente, né? E graças a Deus ele também conseguiu monetizar esse canal, mas bem no início, etc. E tal. E tipo, os vídeos dele são muito bem editados para mim, comparado ao meu vídeo, aos vídeos deles. É claro, ele é mais low profile, então ele edita muito bem. Eu queria trazer uma edição e tal para o canal, mas é muito tempo, que esse tempo eu poderia estar usando para outra coisa. Não é desculpa, porque tem muitos que editam seus vídeos, etc. E eu peguei um modelo mais estilo ao que muitos estão fazendo, mas um dos que eu mais seguia, só que o mais distante, que é o Ryan Santos, correto? E daí eu pensei o seguinte, a melhor forma de você começar um canal é simplesmente começando
gravando e dando a primeira palavra. Isso é importante comentar no canal, etc. E tal. Porque é o seguinte, hoje eu uso o IA de forma manual, como assim, uso uma ferramenta para fazer a transcrição, aí depois eu passo para o jeito que essa transcrição, ele vai analisar a transcrição e vai me dar, por exemplo, o título, a descrição do vídeo, os capítulos clicáveis, ou seja, vai ser uma mão na roda. Mas até nesse gap aí, nesses últimos dias, demorou. Tanto que o último vídeo de terça-feira ele atrasou por causa disso. Porque vamos dizer, nesses últimos meses, eu meio que desequilibrei ali o meu cronograma, que até hoje eu não finalizei. E não estou cumprindo ele porque ele tem muitas incógnitas, correto? E vocês sabem, é um ciclo novo, é um trabalho novo, experiência nova, possibilidades de ver outros horizontes também, planejamentos também, estou muito planejando o que eu posso fazer ou não, querendo também entrar nesse universo de freelancer também, querendo trazer vídeos bons, mas quando chega na hora, não é. Às vezes eu travo em algumas coisas, até mesmo para estudar, como se fosse um medo, junto com nervosismo, mas é muito medonho. Essa palavra poderia mais descrever, né, com isso. E isso eu acho que muitos têm também. A minha preocupação também com o momento que a gente está vivendo, próximo ano, a nova administração, esse é um termo político muito, assim, desanimador, tanto de um como de outro lado, porque você não sabe como vai ser, a economia. Por que eu, por que eu vou tocar em economia? Porque isso vai ditar como você gasta o dinheiro, como você ganha, e se você quiser algo melhor, a possibilidade de você não conseguir é esmagadora. Cara, eu sei, eu entrego tudo ao Criador, e eu acho que eu nunca esqueci nos meus vídeos em dizer que Deus esteja com você, que eu acho que esteja com você, né, que Deus, eu acho que nunca deixei de dizer isso, porque é a realidade que a gente vive. Eu hoje não me sinto o programador de alguns meses atrás, que estava estudando mais programação. Foi uma transformação muito grande. Eu estou sentindo muita falta de realmente de praticar, não sei. Vivo também, um momento um pouco chato, entendeu? Momentos bons, momentos ruins. Na verdade, é um momento em qual eu tenho muitas vezes, mas é um momento assim que o meu organismo ele está mais frágil, compreende? Aquele problema do intestino que eu já comentei aqui, já falei, e isso, nesses últimos dias, eu senti uma incomodação muito grande na direção dos rins, etc., e chá, etc. Dores também na nuca, tipo, dores que não tem um porquê. Eu tô lembrando agora que eu apaguei as luzes e acabei batendo a cabeça. Não doeu, mas já faz o resultado do jeito. Escuro, é claro que ia acontecer isso. Mas, vamos lá. Então é o seguinte, como administrar todo o caos que às vezes fica na nossa mente, né? Isso é papo não só de falar sobre sistema, mas, cara, vocês estão junto comigo. Você está junto comigo nessa caminhada de procurar estágio, de não saber como vai ser. Eu já falei a vocês que meio que eu não dou mais preocupado, mas tem hora que eu vou me candidato. Eu sempre me candidatei, não deixei de me candidatar. Qualquer um mesmo que eu não tenha chance. Mas, tipo, é que eu falei, eu tô em jogo ainda. Deixar no seu canal, você tá no seu programa da minha. Mas é nesse sentido aí que eu tô aprendendo muitas coisas, correto? Minha mente tá melhor do que meses atrás. A minha saúde em geral, se eu for colocar essas últimas semanas, não foi muito, muito pesado. Tô bebendo muita água esses últimos dias. Ah, cara, tudo vai começar quando eu realmente mudar o meu horário de dormir. Eu acho que vai melhorar. Tô dormindo de madrugada, isso daí eu acho não. É uma certeza que você está ferrando com todo o ecossistema mesmo. E justamente está afetando uma coisa que poderia se expandir mais, que é isso. Não. Mas chega de falar de mim, vamos falar e focar junto com você aí inteligência artificial e machine learning. Não estou falando da faculdade, nem de cursos, mas estou falando
o que há no mercado, o que vem acontecendo com os programadores e o que a gente está vendo muitos influenciadores da área tech falar sobre esses programadores, a programação em si. O que acontece é o seguinte, lembra? Não sei se nos primeiros que eu comecei no canal eu falei sobre o que eu pensava na minha mente, porque assim, quando eu comecei a estudar inteligência artificial, foi com o YouTube que ele tem aqui, que ele começou o TikTok, foi Neil Aldane, eu fiz algumas automações naquele tempo com o Make, como postar no Instagram e tal, tema e tal, sendo produzido tudo ali pelo ChatGPT, consegui fazer isso, correto? Hoje eu poderia conseguir muito mais. Cara, se eu vou falar o quanto eu tô devendo, o quanto eu já falei que eu vou fazer aqui no canal, eu boto uma lista aí de 10 itens, pelo menos. Isso. E eu deveria ter, cara, ficado naquela linha mesmo de me esforçar, fazer. Isso que não saísse perfeito. Ou feito, seria o caso. Então, falando sobre isso, aí ela vai ficar mais cara. A tendência é que sim, a tendência é o opção se fortalecer, a tendência é que a parte da cibersegurança ela venha com tudo, por causa dos golpes que estão acontecendo, cara, é cada golpe. Tome bastante cuidado, porque o pessoal tá jogando o link a rolo aí, e o cara vai ver na curiosidade, né? Vocês vão entender. Ver um segredinho, uma foto, alguma coisa do tipo. Tome cuidado com isso. Estão aplicando diversos golpes aí e a gente tem que tomar cuidado. Então, para mim, esse ano, no próximo ano, eu acho que a cibersegurança vai precisar de muito profissional. E que as plataformas vão exigir, na verdade, talvez até uma nova, não vou dizer uma nova profissão, mas uma leva enorme de profissionais da cibersegurança. Vai ser, assim, muito enorme. Aquele que sabe realmente ali ser engenheiro de inteligência artificial e ter a cibersegurança, a arquitetura, tudo isso, cara, pode até ser muito mais nichado. A gente pensa, você precisa ter uma gama de aprendizado. Não, você precisa saber isso daqui para, tipo, 80% do que é golpe você conseguir, os outros 20% fica com o pessoal mais especialista ali em algumas áreas ali que vai combater. Então, e eu hoje, refletindo agora nesse vídeo, bem às 4h24, refletirei isso e eu vejo a possibilidade desse mercado. Eu vou prosseguir aí o vídeo. Então, e o que eu vi antes é que a infraestrutura, tipo, você tem um engenheiro de IA realmente, um machine learning ali em cada uma das empresas. Você vê até a análise de dados, ela está voltando com tudo. A área de dados ela está se renovando. Eu enxergo que a área de dados ela vai estar se renovando, ela vai estar em um pico maior. E tem as outras até o full stack, o front-end, o back-end. Cara, ele vai ser puxado para essas outras porções. Cara, tá nítido que o que vai vir aí cara, boa parte desses programadores que eram iniciantes, vão estar empurrando com a barriga, provavelmente eles não vão ficar no mercado. O que vai abrir espaço para pessoas que realmente estudam, se esforçam para estudar e para fazer algo sério realmente. Por isso eu nunca tirei, não só tem dois caras que eu sigo, né? Mas se eu falar do Michael Mota, que ele está no Canadá, assim, etc. E é baiano, né? Então, vizinho, Sergipe, Bahia. E ele sempre falou sobre engenharia de software. E, cara, eu vi realmente que faz muito sentido. Eu não sei se é uma visão muito perspicaz a minha, porque eu não estou diretamente no mercado, mas eu já estudei marketing digital e tal, então eu entendo um pouco. Não vou dizer que eu entendo fundamentalmente a economia, etc., mas eu sei alguns pontos, alguns indicativos aí que me ajudam a antecipar, por exemplo, algumas coisas. Por isso que eu reforço dizer, não sou especialista ou expert
Eu sou um iniciante, mas um iniciante que tem uma pequena experiência, não muita experiência, assim, nos mercados em si, que favorece isso. Além dos próprios influencers também, se alguns indicativos, mas, como se diz, esse tipo de profissional, falando de profissional, de engenheiro realmente, que tá ali, ele sabe realmente, entendeu? Então, eu tive essa visão, eu estava falando nem Maldani, ele já é bem antigo nisso e tal, e ele falou sobre esse negócio de toda empresa ter sua própria IA ali e tal, engenheiro e tal, e vamos para aí. Eu acho que tem uma etapa antes disso daí, totalmente. As empresas já estão começando, e isso pode gerar muito mais do que a gente pode pensar. O vídeo é só isso mesmo hoje. Deixe o seu like, se inscreva, comentário, etc. Não tô pra, hoje não tô pra ter guerra com ninguém pra dizer isso. A saga se inicia no final do mês, até eu ter as coisas tudo de volta, não no controle, mas depois de passar essa fase um pouco assim pra baixo, que eu tô. É normal, muitos vocês já pegaram que eu tava muito eufórico e quando eu tava um pouquinho baixinho, tá? Parece aquela sonolência de quem almoçou e agora tá querendo descansar, apesar que não tem tanto tempo assim como sempre, eu comi a verdade. E fica uma pergunta também para você. Você gosta quando o programador vai para cozinha e começa a cozinhar? Que estilo de vídeo vocês gostam? Tem muita gente que gosta desse tipo de vídeo e tal. E eu agradeço a você. Ó, eu vejo os comentários, viu? E gratidão aí, cara. Cada comentário ajuda o canal, entendeu? Pode deixar um feedback realmente, cara. Tem de gravar assim, etc. Vai soltando algumas ideias no ar aí que até na minha realidade eu posso conseguir adaptar e pode até ser melhor até pra mim mesmo, entendeu? E pra você, claro. Como se diz, é isso. Não quero arrumar muitas desculpas. Gratidão por você ser paciente. Conheço Antônio Carlos aqui. O canal numérico era para estar muito mais. Eu reconheço que ele era para estar muito maior se eu fosse mais dedicado. Cara, é complicado. A gente pensa que vai gravar. Eu fico imaginando o quanto esses influencers que tem, youtubers mesmo, que, cara, tem trabalho, grava vídeo, até muito mais frequente do que eu. Tem deles que editam o próprio vídeo, etc. E faz uma pancada que eu gosto e eu não consigo trazer, às vezes, nem 1% do que eles trazem. Fora também, a maioria deles tem experiência. Atualmente eu não vi mais nenhum que esteja começando assim como eu. Entendeu? Que não tem experiência na área real. É bom encontrar algum YouTube disso. Eu também não tive muito tempo de pesquisar, não apareceu ainda nas minhas páginas. Mas deixa aí o comentário. Como eu disse no seu comentário aí, deixa aí algum YouTube que tá começando e tal. Às vezes tem perto de mim, eu não sei. Talvez uma troca ali seria. Uma conversa ali seria algo que ajudaria tanto eu como ele a se engajar, a se empenhar melhor. É brutal, mas é verdade. É muita mudança, o tempo passa muito rápido até, alguns fatores, mas é isso. Vamos lá e não deixa de assistir meus animes também. Então, valeu, fui. Até a próxima terça-feira. Que será ou não que eu vou cumprir o tal tato. Tem mais um vídeo lista. Eu tenho que fazer esse vídeo, cara. Será que no final do mês eu tenha. Ah, não sei, mas tô com a vontade de enviar uns 3 vídeos pra cá. Valeu, fui!